que a gente tem de, enfim, de circular um pouco pelo país, sair um pouco também né, do nosso mundo muito ligado a advocacy Brasília, enfim, São Paulo, esse eixo, e também estar num ambiente universitário, de modo que a gente também pode, enfim, pensar também na dimensão enfim, acadêmica, na dimensão de pesquisa ligada a essa atividade. Acho que parabenizo também os organizadores, porque acho que a mesa está muito diversa, que é muito interessante. Nossas organizações têm atuações bem marcadas no campo da advocacy, embora em segmentos, em campos de atuação muito diferentes, todos muito relevantes, e com estilos de organização de trabalho também distintos, o que dá uma riqueza, acredito, outorga aí, uma riqueza maior ao debate. Eu trouxe nessa apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, na verdade um compilado aí de ações, explicando um pouco, primeiro apresentando um pouco o que é o Instituto da Paz, depois um pouco como a gente organiza o nosso trabalho de advocacy no nosso campo, que é o campo da segurança pública e da justiça criminal, especialmente, como que a gente organiza isso, e aí depois alguns exemplos específicos do nosso trabalho. Eu sempre digo, bom, acho que de forma, só para ver se eu consigo fazer isso funcionar, como é que funciona? Como é que faz? É a bolinha de baixo. A de baixo? É. Boa. Funcionou. Bem, de forma geral, acho que organizações da sociedade civil, independente da sua área de atuação, eu acho que basicamente a base da atuação delas é no campo da advocacy mesmo, porque essas organizações elas existem para influenciar o debate público, influenciar os governos, influenciar políticas que a gente quer ver transformadas, alteradas, enfim, fiscalizadas por parte enfim, do poder público e da sociedade como um todo. De maneira que eu vejo de fato a advocacy, embora seja essa palavra um pouco mais, enfim, né, na moda, que tem sido utilizada com mais frequência nos últimos anos, é algo que toda a sociedade civil sempre, de uma maneira ou de outra, realizou, porque é da ordem da própria natureza delas. Eu sempre digo que o Instituto da Paz ele surge de uma ação de advocacy, não sei, talvez alguns de vocês aqui se lembrem, das campanhas iniciais, aí no início dos anos 2000, surge como movimento de estudantes em 1997, no Lago São Francisco. Em 1999 esse movimento ganha corpo. Em 1999 foi o ano em São Paulo, no estado de São Paulo, que a gente atingiu nosso ápice no número de homicídios, uma taxa aí da ordem de 28, 29 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje essa taxa, São Paulo é um caso muito especial no Brasil, porque a gente obteve uma redução absolutamente expressiva e única até no nosso país e até marcante na própria América Latina. Hoje a nossa taxa de homicídios é da ordem de 8, 9 por 100 mil habitantes, muito diferente do Brasil, que tem uma taxa aí na ordem de 27. Em 1999 foi o ápice dessa questão da criminalidade do homicídio no nosso estado, e começou a se iniciar um debate em relação à questão do desarmamento e as campanhas de desarmamento, enfim, tudo isso que se seguiu posteriormente, que alguns de vocês talvez se lembrem. Esse grupo de estudantes conseguiu apoio de uma agência de publicidade grande, conseguiu apoio de uma série de artistas que foram na sala de televisão, tinha essa coisa da mãozinha, não sei se estão lembrados, teve uma movimentação muito grande, passeatas na cidade, justamente buscando essas políticas de controle de arma de fogo, que à época tinham muito esse caráter ligado ao desarmamento civil, e que em 2003 a gente tem como resultado a publicação e a promulgação do Estatuto do Desarmamento, e posteriormente em 2005 a realização do referendo sobre a questão específica da comercialização de armas de fogo, que a população decidiu por não proibir, e de maneira que elas ainda são. Existem muitas informações em relação a isso. Muita gente acha que o Estatuto proíbe que se compre arma de fogo no Brasil. Não é verdade, qualquer cidadão pode comprar até 6 armas de fogo, de acordo com o resultado do referendo que foi realizado. O que é muito restrito no país, de fato, é a questão do porte de armas e também dos requisitos para se comprar essa arma de fogo, porque afinal a gente está falando de um instrumento super perigoso e não se pode comprar isso como se fosse, enfim, né, um jornal ou um vaso numa loja qualquer. De maneira que, como eu digo, a gente nasce de uma ação de advocacy e a gente entende hoje no Instituto a advocacy como, na verdade, uma interlocução de uma série de ações, com uma série de dimensões de atuação e trabalho. Tem o trabalho de mobilização, acho que o exemplo, né, aqui do Pedro está muito claro, a questão da mobilização, que o IPIS faz, o IPIS tem um trabalho, acho, muito marcado nesse campo da mobilização.
Tem um aspecto que é fundamental, enfim, no campo da advocacy também, que é a questão da comunicação, que é comunicar com o grande público, que é trazer informação, trazer conhecimento sobre um campo ao grande público. As nossas organizações se especializam em temas específicos, seja na área da infância e juventude, seja na área do meio ambiente, seja na área da segurança pública. E muitas vezes temos informações, temos resultados de pesquisa, temos conhecimentos técnicos que a gente tem que traduzir ao grande público e levar ao conhecimento do grande público, que obviamente não vai conhecer todos os temas, não vai conhecer todas as, enfim, os assuntos relevantes que estão em discussão. É muito importante também que isso seja feito de uma maneira agradável, de uma maneira, enfim, eficaz. Não adianta a gente também ter um discurso técnico ou um discurso hermético, um discurso que não consiga comunicar com clareza os pontos que a gente deseja promover o debate, porque a população precisa entender o que isso significa na sua vida pessoal, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e não de uma forma, enfim, puramente científica ou acadêmica. Tem a questão do lobby mesmo, né, como a Isabela também colocou, hoje em dia, já há algum tempo, né, com o nosso problema de corrupção no país, virou realmente um palavrão, virou um nome feio, mas o lobby, enfim, ele vem do próprio nome, né, a origem do termo, vem da própria questão do lobby de hotel, dos lobbies de hotéis nos Estados Unidos, né, em Washington, ficavam aqueles políticos dos lobbies do hotel tentando convencer os parlamentares, os congressistas, enfim. E nada mais do que isso mesmo, é um corpo a corpo, é você identificar o ator político relevante, ir lá falar com ele, trazer dados, trazer informação, fazer pressão, cobrar. É verdade que infelizmente tem gente que faz esse tipo de trabalho com mala de dinheiro, né, ilegal e roubado, mas o lobby não se resume a isso, isso é parte dos criminosos que atuam nesse campo. E por outro lado também, que é muito importante, é a questão da produção de conhecimento. Justamente a gente precisa trazer informações e dados novos sobre o tema para a gente conseguir, enfim, melhorar o debate, aprimorar o debate, trazer informações relevantes. Por exemplo, acho que o Pedro também apresenta isso no caso aqui dos ônibus de São Paulo, essas informações no campo da saúde, 11 pessoas que morrem por dia em virtude aí dos combustíveis fósseis utilizados nos ônibus, ou seja, trazer dados, produzir informações novas que vão tanto incrementar o debate, oferecer novos elementos para a gente possa fazer esse debate de um lado, como também legitimar o ator, né, te legitimar como ator a debater esse tema. Ou seja, quando eu sou da paz, estou no Congresso Nacional, estou com outro ator relevante para debater um tema qualquer, eu preciso ter legitimidade para debater esse tema, eu preciso ter informações, ter uma especialização naquele campo que me gabaritem e me permitam ser ouvido pelo meu interlocutor e ter legitimidade nesse campo. De maneira que a gente vê o trabalho de advocacy um pouco composto por esses 4 elementos de forma geral. E em momentos distintos, como também foi dito aqui agora há pouco, é uma ação muito... está no campo da política, está no campo do ser humano, está no campo da sociedade, está uma ação muito flexível de fato. Em momentos você vai para uma direção, depois tem que rever sua estratégia, novos atores políticos entram, novas situações aparecem, você tem que rever sua estratégia a todo momento, e a todo momento você vai pesar mais, enfim, seja no momento de uma mobilização, seja no momento de uma maior comunicação, no momento de mais lobby, enfim, de corpo a corpo, esses elementos vão se interrelacionando e a gente vai atuando na medida em que a gente vai monitorando enfim, a ação de advocacy específica que está realizando. De maneira muito simples, para explicar como o Sou da Paz atua, como eu disse, a gente trabalha especificamente no campo da segurança pública, na área da violência e segurança pública. A gente tem aí já 18 anos de existência, se especializou nesse tema, temos mais de 40 funcionários enfim, efetivos do Sou da Paz, em tempo integral, trabalhando esses temas desde a área de pesquisa, desde a área de prevenção, desde a área do sistema de justiça e polícias, e também advocacy trabalhando especificamente neste tema da segurança pública. Como vocês sabem, é um grande problema nacional, é um grande foco de preocupação do Brasil. A gente tem de fato um problema imenso nesse campo. De maneira geral, a gente, em relação ao Poder Executivo Federal, a gente tem uma atuação muito próxima ao Ministério da Defesa, que é o Exército Brasileiro é o principal órgão regulador do comércio e produção de armas de fogo. Armas de fogo, para o Sou da Paz, é um dos elementos de fato primordiais. A gente nasce dessa questão do controle de armas de fogo e a gente
julga preponderante a necessidade de políticas modernas e eficientes de controle de armas para melhoria da segurança pública. Não se trata de uma opinião pessoal. Esse debate ele tem ficado, infelizmente, com a polarização da sociedade, do nosso problema de segurança pública, esse debate tem ficado muito virulento. Você tem campos que disputam esse debate de uma maneira muito agressiva, inclusive, mas eu sempre digo, não se trata de uma opinião pessoal. A totalidade das pesquisas acadêmicas produzidas, seja no Brasil, seja no exterior, demonstra uma correlação entre uma maior circulação de armas de fogo e uma piora na segurança pública e o aumento da violência letal. Não está aberta discussão, é a mesma coisa que dizer que cigarro não faz mal, e é a mesma coisa que dizer que o aquecimento global não é feito pela ação do homem. Óbvio que existem elementos que vão fazer diferença, não é só a arma de fogo, não é o único elemento que vai influenciar de maneira determinante a violência, mas é um dos elementos que de fato tem uma preponderância muito negativa no problema de segurança pública. Infelizmente, alguns grupos, sejam ligados à indústria de armas de fogo, que é uma indústria muito poderosa no Brasil, ou seja, ligado a campos políticos que se beneficiam de discursos mais truculentos para promover a sua agenda eleitoral, tem tratado esse debate de forma cínica e agressiva, com resultados catastróficos na nossa segurança pública. E infelizmente uma série de pessoas que compreensivelmente têm, enfim, se sentem seguras no seu dia a dia, sentem na pele o problema da segurança pública, acabam comprando esse discurso simplista de que se todo mundo tivesse armado o país seria muito mais seguro, que é uma mentira. O Ministério da Justiça também, a gente tem muita interlocução. A Polícia Federal também é um outro agente regulador importante da questão de armas de fogo no mercado civil. Tem a questão dos sistemas da campanha de entrega voluntária, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está muito depois do impeachment e com a vinda do hoje presidente Michel Temer, a Secretaria Nacional de Segurança Pública perdeu totalmente o protagonismo, não que fosse um órgão extremamente atuante no passado, mas hoje em dia perdeu totalmente o protagonismo, de maneira que vocês veem que o debate de segurança pública hoje no Brasil, no nível federal, é feito pelo Ministério da Defesa, por meio do Raul Jungmann, por meio das questões, principalmente do uso do Exército em ações de segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro. É uma grande distorção. É interessante que no início desse ano, quando houve, vocês devem se lembrar, aquelas crises penitenciárias muito graves no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, o Alexandre de Moraes, na época ministro da Justiça, anunciou com toda a pouca circunstância um plano de segurança pública nacional que nunca saiu do PowerPoint. A gente criticou isso desde o início. E ele, espetaculosamente, mudou o nome do Ministério da Justiça para Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E nunca mais falou de segurança pública naquele ministério. E hoje a segurança pública no nível federal, quando é debatida pelo Ministério da Defesa a partir das operações de GLO, que chama, Garantia de Lei da Ordem, que é utilizar o Exército, especialmente aí nos morros cariocas. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, também era uma articulação importante, mas o fato é que o Ministério da Justiça, nessa gestão do Temer, está totalmente esvaziado, e isso, enfim, é lamentável. Ministério das Relações Exteriores, a gente também tem uma interface muito forte em relação ao Tratado de Comércio de Armas, ao Tratado Internacional que o Brasil assinou há 3 anos, salvo engano, mas ainda não foi ratificado pelo Congresso Nacional. É importante esse tratado porque o Brasil é o 3º maior exportador de arma pequena e leve do mundo, ou seja, como eu disse, essa indústria de armas é muito relevante no Brasil e tem muita importância e poder econômico, e esse tratado ele visa trazer mais transparência ao comércio e impedir que se venda armas de fogo ou material de indústria de defesa e bélico para países que tenham risco de usar isso contra os direitos humanos ou contra a sua própria população. O Brasil, vergonhosamente, depois de 3, 4 anos que assinou o tratado, ainda não ratificou no Congresso Nacional, e muito devido aí ao lobby, do outro lado também, da indústria de armas e de material bélico. Na Câmara dos Deputados, obviamente, acompanhei esse debate lá, muitas comissões permanentes, tem especialmente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Nossos projetos prioritários que a gente acompanha: controle de armas, reforma de polícia e reforma do sistema de justiça criminal. No Senado Federal, da mesma forma, e também os mesmos temas de forma geral. Temos uma pequena atuação em relação ao Poder Judiciário, existe muita questão da litigância estratégica, muitas organizações fazem isso, não é muito uma metodologia utilizada pelo Sou da Paz. Litigância estratégica é você justamente ao Judiciário
cobrar via Poder Judiciário, via o processo judicial, que haja um cumprimento de uma lei, uma mudança legislativa, um cumprimento da Constituição em determinado tema. A gente acompanha como amicus curiae esse recurso especial, que é o recurso especial da Defensoria de São Paulo, para determinar que o consumo de drogas não é passível de ser criminalizado conforme a Constituição Federal. A gente acompanha, assim, amicus curiae é um termo aí do direito, que você não é parte do processo, mas você pode acompanhar e se manifestar em relação a esse processo. No CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a gente também tem uma articulação para o cumprimento dessa resolução. É uma resolução que determina, como diz a lei sobre o desarmamento, que as armas, ou seja, quando a polícia apreende uma arma utilizada no crime, isso fica retido para ser utilizado como prova no processo judicial. Uma vez que a prova, o processo utiliza essa prova, a lei determina que o Exército Brasileiro tem que destruir essa arma. Só que acontece que não há esse trabalho, não há essa articulação. Essas armas acabam estocadas por anos e meses nos fóruns do Brasil como um todo, em salinhas sem a menor segurança, com cadeados desse tamanho, com fuzis, uma série de armamento. E esses armamentos são rotineiramente roubados e desviados desses tribunais e voltam para a criminalidade. Essa resolução determina o cumprimento de um prazo para a destruição dessas armas, mas ela não é cumprida também, então a gente também tenta pressionar para o cumprimento dessa resolução. No Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem um trabalho ligado à questão de investigação de homicídios, forçar esse trabalho. Infelizmente, o Brasil, a segurança pública é muito voltada à ostensividade, à polícia militar, ou seja, essa coisa da patrulha, mas muito pouco orientada para a questão da investigação policial, de identificar crimes de maior gravidade, enfim, ou seja, fica a polícia na rua pegando pequenos criminosos, ladrõezinhos pé de chinelo, pequenos traficantes, essa questão da ostensividade. Isso é uma polícia que dá para você ver, ela, entre aspas, confere essa sensação de segurança. O político gosta de oferecer à população, porque de alguma forma a população é o que ela cobra, mas um trabalho de bastidor, de investigação policial, de perícia, de balística, enfim, acaba sendo menosprezado e tem um efeito muito negativo na segurança. Na questão das eleições, depois eu mostro a questão de agendas públicas. E nos estados do Brasil é isso, né? A Constituição Federal determina no artigo 144 que as polícias militar e civil são competência, né, administrativa do Estado. Então, obviamente, uma parte fundamental da segurança está nesse campo do nível da federação. E a gente tem, mais ligado às áreas fins, aí, um contato muito grande com os estados para trabalhar, seja a próxima Polícia Militar ou a Polícia Civil dos estados. Isso aqui é uma pesquisa que a gente realiza, inclusive hoje a gente lançou essa nova edição, até o Valor Econômico publicou uma matéria interessante hoje sobre isso, está lançada hoje, está no nosso site do Sou da Paz. Na verdade é a terceira edição, mais ampliada. A primeira edição que a gente fez foi em 2014, voltada só para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. O ano passado a gente aumentou para todo o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e é um trabalho, eu tenho muito orgulho dele, é inédito, é o único levantamento que existe no país em relação ao trabalho do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado, na área da segurança pública e justiça criminal. Ou seja, o que esses caras fazem, o que os deputados e senadores votam e propõem como projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição no campo da segurança pública e justiça criminal. Enfim, os temas que a gente aborda nessa publicação justamente são os projetos, e aí é sempre o ano anterior, né? Agora em 2017 a gente pega os projetos apresentados em 2016. Projetos de lei, proposta de emenda à Constituição apresentados em 2016 na Câmara dos Deputados, da mesma forma no Senado Federal. As leis promulgadas em 2016 no campo da segurança pública e justiça criminal, ou seja, o que começou a entrar em vigor nesse tema no ano anterior, quem são os principais atores, né? Quais são os deputados e senadores que mais apresentam projetos, que mais participam desse debate, para a gente identificar quais são esses interlocutores principais. E aí, obviamente, um foco mais específico na Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, porque é uma comissão permanente da Câmara que trata diretamente desse tema. Só trouxe aqui, enfim, o relatório traz todas as informações, convido vocês a entrar no nosso site e buscar esse material. Quem tem interesse no tema, especialmente na área de segurança pública, acho que é um material bem rico para entender o que o Congresso Nacional de fato está fazendo nessa área, e não está fazendo muita coisa e nem muito bem, já dou esse spoiler. E assim, só para dar uma apresentação mínima do que tem ali dentro, isso aqui é em relação aos projetos de lei da Câmara dos Deputados. Em 2016 foram 2.536 projetos de lei. É muito interessante você perceber
a voracidade, a quantidade de projetos apresentados, ou seja, total, né? Todos os temas foram mais de 2.500 projetos apresentados. Se você dividir isso por... Você tira 3 meses, dá 9 meses no ano, você divide isso por número de dias, ou seja, uma quantidade absurda de projetos apresentados, só que todos com uma qualidade péssima e muitos redundantes, muitos que tratam dos mesmos temas. É uma das grandes conclusões dessa pesquisa, que quantidade não é qualidade. Desses 2.500 projetos, quase 500, 478 tratam do tema de segurança pública e justiça criminal. E o que eles tratam? Né? O que tem dentro desse projeto? A maior parte dos projetos, 16,5% dos projetos, criminaliza uma nova conduta, ou seja, torna uma nova conduta crime, criminaliza um novo verbo. A gente tem mais ou menos 2.000 tipos penais hoje na legislação penal brasileira. E se cria novos crimes, enfim, sem parar. O problema não é nem a questão de se criminalizar uma conduta ou não. O problema é que você começa a criminalizar condutas de forma, enfim, absolutamente esdrúxula. Por exemplo, cria um tipo específico para furto de agrotóxico. Já existe um crime de furto, só que você cria um novo tipo de furto de agrotóxico. Isso é para você defender interesses específicos, dar algum tipo de resposta para a sua base eleitoral, só que isso distorce completamente o sistema de direito penal e gera, enfim, resultados muito ineficazes na nossa segurança pública. Outros 15% são aumento de pena, ou seja, situações que já são criminalizadas, mas você está aumentando a pena desse crime, de maneira que você vê que a maior parte dos projetos tratados na Câmara dos Deputados é o que a gente chama de endurecimento penal, né? Ou criminaliza uma conduta, uma nova conduta, ou aumenta uma pena por crime existente. Logo depois, seguido, e no aumento do ano passado, você tem temas de polícia, basicamente são projetos corporativistas, seja pautado por parlamentares ligados à Polícia Militar ou à Polícia Civil, não são por projetos que tentam fazer reforma de polícia, ou enfim, alguma alteração mais substantiva. Basicamente, eu chamo de RH policial, recursos humanos policial, benefícios, aposentadoria. Não que não seja importante, são trabalhadores e têm todo o direito de buscar benefícios do Congresso Nacional, mas a gente não pode tratar a segurança pública somente nesse viés e também de forma totalmente desintegrada entre Polícia Militar e Polícia Civil. E depois as outras, enfim, aos outros temas. Eu trouxe esse exemplo aqui basicamente da questão dos projetos de lei da Câmara dos Deputados, mas se vocês olharem na pesquisa vai ter as outras informações que eu apresentei ali no índice anterior. Isso aqui é uma outra ação bem interessante do Instituto, que a gente integra, na verdade, que é a Rede de Justiça Criminal. É uma rede de 8 organizações, metade do Rio, metade de São Paulo, e tem uma no Recife, que é a última a integrar a rede. É uma rede criada em 2010, que atua em rede, obviamente, então tem esse caráter muito interessante da articulação, e são organizações com caráter muito diferente entre si. O SESEC é ligado, por exemplo, à Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, então tem esse perfil mais acadêmico. O IDDD, que é o Instituto de Defesa de Direito de Defesa, é um organismo de advogados em São Paulo, muito ligados a esse ambiente jurídico, enfim, Conectas, muito na área dos direitos humanos, TTC, cada um com uma característica muito específica, e essa diversidade gera uma complementaridade muito interessante. A gente atua aí na área da justiça criminal, é uma crítica a essa política criminal distorcida e ineficaz, como resposta à segurança pública, que tem, né, como resultado um sistema prisional brutal. Você pega toda a questão de violação de direitos humanos, as facções criminosas, sempre digo, né? A gente fica falando, esse discurso mais truculento da segurança pública, deixa eles lá no presídio, que se matem, que morram e tal. O fato é o seguinte, nenhuma facção criminosa, nenhuma, Comando Vermelho, Amigos, Primeiro Comando da Capital, Caminho do Norte, nenhuma nasceu em nenhum boteco, em nenhuma esquina. 100% delas nasceu dentro dos presídios. 100% delas. Enquanto houver um sistema desse, a gente vai ficar produzindo facção criminosa atrás de facção criminosa, porque eles se organizam para vivenciar essa experiência, que é a experiência do sistema prisional brasileiro. Então, assim, é importante o que acontece dentro dos presídios brasileiros, sim. A gente tem, fica uma coisa de, não está preso, resolveu o problema. Essas pessoas um dia vão sair, e é importante que elas não saiam absolutamente ensandecidas, psicopatizadas ou em dívida com uma facção criminosa. Então, acho que é um debate muito relevante para a gente ter. A questão da distorção do sistema, né? Você sabe
enfim, a maior parte dos presos são homens, negros, pobres das periferias, os pequenos traficantes, os pequenos trombadinhas, enquanto isso homicidas, grandes traficantes, grandes criminosos não estão ao alcance desse sistema criminal totalmente distorcido e ineficiente, né, porque não ressocializa e aumenta muito a possibilidade de reincidência. Ou seja, a gente insiste, a gente criminaliza a conduta, a gente aumenta a pena, joga o cara numa masmorra e o cara sai doido e endívida com a facção criminosa. Não vai dar certo, só vai piorar. É isso que a gente está falando. Mas o Congresso insiste nos mesmos resultados, porque muitas bases eleitorais, enfim, acabam apoiando esse tipo de debate. Aqui são os principais temas que a gente trabalha: medidas cautelares, audiência de custódia, a revista vexatória, redução da verdade penal, e aí para o site da Justiça Criminal, a Rede Justiça Criminal, quem tiver interesse também. Isso aqui, concluindo, são agendas de segurança pública, que a gente começou também a fazer em 2014, é uma coisa que a gente quer cada vez mais desenvolver, influenciar durante as eleições. Então, essa aqui, a agenda prioritária de segurança pública, ela é das eleições para presidente de 2014. A gente criou uma agenda com parceiros especialistas para influenciar, a gente entregou para todos os candidatos à presidência, como um consenso da academia e da sociedade civil organizada ligada à área da segurança pública, de quais são as políticas e os temas que devem ser tratados numa política mais ampla de segurança pública, para que a gente tenha resultados, mais efetivos. E a gente tenta que esses candidatos se comprometam a adotar pontos dessa agenda, independente de quem ganhe a eleição. E no ano passado a gente fez a Agenda Municipal de Segurança Cidadã, em parceria com o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro e o Instituto Fidedigma de Porto Alegre. Então a gente trabalhou muito nas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, também com propostas de políticas para segurança no campo do município, que é um debate importante que tem que começar a ser feito, ou seja, o município se apropriar desse debate, também tentando que os candidatos se comprometessem com isso e de alguma forma implementassem alguma dessas medidas quando fossem eleitos, independente de quem fosse eleito. Terminou aqui a apresentação, só queria passar, se ainda tem um videozinho de uma outra ação que a gente tem, também para dar um exemplo. É uma ação muito interessante que a gente fez em parceria com o SESEC, que, embora não seja da Justiça Criminal, a gente fez em parceria com o SESEC, que é esse centro de estudos da Universidade Cândido Mendes, sobre a questão dos presos provisórios no Brasil. Vocês sabem, né, 40% dos presos no Brasil são provisórios, ou seja, são presos que ainda não foram julgados, foram presos em flagrante, alguma outra coisa, enfim, que ainda não foram julgados. E a gente fez uma pesquisa no Rio de Janeiro e depois produziu um material sobre a realidade desses presos no Rio de Janeiro. Tudo está num site que chama Presos Provisórios Danos Permanentes. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só um minutinho.